Capítulo 275 de Boku no Hero Academia. Gente, muito personagem, desde que essa batalha começou, ficou na sombra da morte. Quando começou a batalha, eu falei, não, esse aí, a Mirko pode ser que morra. Aí depois eu pensei assim, pode ser que o Mike morra. Ou então pode ser que agora o Endeavor acabe morrendo. Enfim, vários personagens já ficaram nessa sombra da morte e agora temos um novo candidato, que é o Aizawa. Eu não acho, particularmente, que ele vá morrer. Mas eu acho que a história, assim como muita gente também está acreditando, eu realmente tô com a dó que isso vai acontecer, mas é bem possível que isso aconteça, que é o fato dele perder as habilidades dele, e muitos detalhes foram sendo colocados nesse capítulo que dão indícios disso também. Então vamos discutir tudo isso nesse vídeo, galera, mas vamos começar do começo, que é o Shigaraki usando a habilidade de novo, né, continuando a usar a habilidade da Ragdoll, que eu levantei um questionamento na semana passada sobre essa habilidade, porque a princípio o que ele tinha feito era praticamente localizar os inimigos dele. E a habilidade, a princípio, né, pela definição que a gente teve por parte da própria Ragdoll, é que ela conseguiria saber tudo sobre quem ela vê, incluindo a localização também. O problema é que o Shigaraki nesse capítulo e no capítulo passado ele não tinha visto os inimigos dele. E nesse capítulo isso foi ou consertado ou complementado, né? A informação pelo menos ficou completa, já que agora ele diz que consegue ainda ter o backup de todos os dados que ela possuía, né? Que a Ragdoll possuía, e com isso, já que a Ragdoll ela já tinha visto o Midoriya todos aqueles alunos, então todo esse backup agora tá na cabeça do Shigaraki, e aí que ele me levanta a pergunta, beleza, complementou essa informação e com isso justifica o fato dele saber a localização de cada um deles. Só que isso significa também que ele de fato sabe que aquele que ele tá atrás é o próprio Midoriya? Fica aí o questionamento, porque ele não reagiu, a princípio ele não reagiu dizendo, caraca, então era aquele moleque que eu abordei lá no shopping. Não teve essa reação, o que foi estranho. Falando em Midoriya, no final do capítulo passado, ele tava pra dar quase que um pronunciamento à equipe dele, mas não foi nada demais, na verdade, né? O que ele queria era simplesmente comunicar ao pessoal que, olha, se o Shigaraki mudar de direção, me avisem, porque eu vou precisar ir distrair ele no caminho que ele estiver indo. E foi mais uma comunicação direta ao próprio Endeavor, já que o Endeavor era o cara que tava ali próximo ao Shigaraki, né? Depois chegou a Ryukyu também, né? Ryukyu também. Enfim, pode ser que outros personagens acabem chegando no meio do caminho, mas pelo menos o Endeavor era o cara que poderia dizer, passar essa informação pra ele. Enquanto o grande Endeavor persegue o Shigaraki ele dá aquele pulão que a gente viu no capítulo passado, e foi um pulo tão grande que demorou uma vida para ele pousar de volta. Só que ele, quando tava para pousar, ele simplesmente capota sozinho. Ele, eu não sei se torceu o pé, alguma coisa assim, foi dar aquela pousada assim de leve que parecia que ia funcionar. Ele tava assim, mano, tô indo cair de pé de boa. Eu não sei se ele torceu o pé e do nada começou a se capotar sozinho, levar um caixote aleatório sozinho, que foi o que pareceu. Ficou tão bizarro aquela primeira página que eu tô ansioso pra ver a versão de amanhã, na oficial, a scan oficial mesmo, porque talvez fique um pouco mais limpa pra gente saber como o Shigaraki ele tava posicionado de fato, porque eu consigo ver o rosto dele, mas o corpo dele tá completamente esquisito. Enfim, pelo visto ele não tem completo controle ainda das habilidades dele, né? Ele não conseguiu pousar direito. Talvez tenha sido simplesmente o fato dele, caraca, eu nunca dei um pulo tão alto assim. Eu acho que eu vou me estabacar no chão. Talvez seja simplesmente isso mesmo. Só que um pequeno detalhe, importantíssimo detalhe, nessa hora quando ele capota e tá para se levantar, é que algumas balas daquela munição para apagar individualidades, elas caem no chão. Pelo menos duas delas a gente vê caindo no chão. A gente não sabe se caíram todas elas, eu acredito que não. Mas independente disso, se caíram parte dessas balas, parece que mesmo assim, na hora em que ele se levanta, ele pega pelo menos alguma coisa no chão. Fica muito implícito e é muito pequenininho, mas parece. Só parece que ele pega a bala que cai no chão e ele vai e dá outro pulo antes que o Endeavor consiga acertar outro golpe nele. Depois do capítulo ele foca, acho que metade dele, né? Metade das páginas no Bakugou e no Midoriya, os dois perseguindo o Shigaraki. Na verdade, os dois perseguindo e sendo perseguidos ao mesmo tempo, né? E o Bakugou, ele ressaltando a culpa que ele sente pelo fato do All Might ele ter ficado naquele estado, né? Ter se aposentado depois da batalha com o All For One, mesmo que tenha conseguido vencer, né? Então ele se sente culpado por conta disso, o que é algo muito curioso da psicologia humana que eu nunca vou entender. Na verdade, talvez eu vá entender, né? Mas eu ainda não entendo isso como funciona. Muitas das vezes a gente quer eliminar a culpa da gente, mas muitas vezes também a gente quer absorver a culpa pra gente. Mas ele querer absorver essa culpa pra ele, assim como a gente faz muitas das vezes na nossa vida,
é meio que injusto com nós mesmos. Reflitam comigo aqui, porque toda reação é consequência de uma ação. Então, por mais que ele se sinta fraco e por isso a culpa tenha sido dele pelo fato de ter sido capturado e assim ter ocasionado toda aquela situação, ele poderia, por exemplo, ter colocado a culpa na escola, a culpa nos professores que não treinaram ele direito e por isso que ele era fraco daquele jeito. Qualquer coisa desse tipo. Enfim. É só um parênteses mesmo que eu queria fazer. Mas o principal dessa corrida dos dois é que, se vocês repararem, o Midori ele sempre tá na frente. Claro que por uma questão de circunstância, porque ele era o cara que tava ali, tipo, tomando a iniciativa daquele plano e o Bakugou meio que tava seguindo aquele plano, né? Só que mesmo assim o Bakugou, ele naquela circunstância sempre tava representado atrás do Midori. Pelo menos nesse momento dessa corrida. E a gente sabe que foi sempre o contrário. Desde a infância sempre foi o Bakugou na frente do Midori, o Midori sempre seguindo o Bakugou. E agora o Bakugou ele se vendo, mesmo que algo assim, peraí, o Midori ele tá na minha frente? Não posso deixar isso acontecer. Eu nunca vou ficar pra trás. E assim ele usa mais do poder dele pra ele tentar ficar na frente ou pelo menos ficar lado a lado com o Midori. O Midori é cagando, mas mesmo assim o Bakugou foi interessante, né? Foi interessante mais uma vez a rivalidade entre os dois sendo exposta aí. E quando eles chegam muito próximos do Shigaraki, o Shigaraki ele fala assim, cara, essa comunicação de vocês tá chata, hein? Vamos assim acabar com isso tudo? Vamos acabar com a comunicação de vocês? E é óbvio que ele ia ter uma habilidade também, por que não? De eliminar as ondas de rádio, alguma coisa assim, fazer interferência, fazer qualquer coisa assim, que eliminasse a possibilidade de comunicação, porque isso é aquela coisa de tecnologia. De filme que tem tecnologia, sempre vai ter isso aí. Sempre vai ter esse tipo de coisa, essas artimanhas. É igual o celular acabar a bateria, sempre vai acontecer. Só que quando eles chegam extremamente próximos, tem aquela imagem. Aquela imagem, quando saiu nos spoilers, eu... Quê? Não acredito. Os dois, eu jurava, eu parei... Cara, eu tive que parar uns 5 segundos pra... Peraí, não pode ter acontecido isso. Só pode ter sido um delírio, né? Um futuro alternativo, onde se eles realmente fossem pra cima do Shigaraki, aquilo iria acontecer. Então eu demorei uns 5 segundos pra entender que aquilo era, na verdade, um futuro alternativo, né? Uma possibilidade do que poderia acontecer. Mas quando eu olhei de imediato, eu falei, pronto, morreu, tragam a Eri de volta num instante pra conseguir voltar o pessoal à vida. Só isso que resta pra esses dois. Falei, caraca, mano. Eu fiquei... Aí, foram 5 segundos tensos. Acredito que também o pessoal aí teve essa sensação. Só que eis que chega o Gran Torino pra salvar os dois, né? Logo na mesma página, antes do Gran Torino aparecer, ainda nos spoilers, quando eu vi aquele quadrinho final, eu vi, bom, parece que um deles mudou a direção, ou tipo, sei lá, o Bakugou pegou o Midoriya e foi pra lá, mas não tem nenhum efeito de explosão, alguma coisa aconteceu ali, mas eles tinham de fato mudado de direção, alguma coisa tinha acontecido, eu falei, pronto, realmente é só uma possibilidade alternativa do que poderia acontecer. E o Gran Torino salva eles, eis que chega a Ryukyu pra tentar dar um porradão, pra tentar pelo menos afastar o Shigaraki, porque já tinha sido informado que ele tinha uma alta capacidade de regeneração agora, que ele não era mais um ser humano comum, um vilão comum, e com isso, meu amigo, foi só no desespero para tentar pegar a brecha do Shigaraki e lançar ele longe. Lançar ele longe era o máximo que ela poderia fazer, pelo menos tentando pegar ele distraído, porque assim o Shigaraki não tocaria nela. Só que mesmo assim, o Shigaraki tava só ali, meu amigo. Só fez assim com a mão. Cara, eu fiquei assim, rodou, porque eu não tinha visto a página final ainda. Eu fiquei assim, pronto, rodou, fiquei, peraí. Quando eu vi depois, eu falei, ué, não rodou? Como assim? O que aconteceu? Eis que aparece o Aizawa e por isso que ela não foi desintegrada naquela hora. Ah, meu amigo, nasceu de novo, hein? Nasceu de novo, até chocou um ovo, sem querer. Só que por mais que o Aizawa tenha aparecido, vamos lá falar dele, galera. Vamos lá falar dele. É ressaltado nesse capítulo mesmo que muitas vidas foram perdidas. Muitos heróis se sacrificaram pela vida dele, mas mais importante do que isso, pela habilidade dele. Porque a habilidade dele é muito importante para qualquer circunstância como essa. É extremamente importante. Olha a importância que ele teve agora, nesse milésimo de segundo, e que vai ter também no resto desse 1 minuto que vai passar enquanto ele conseguir manter os olhos abertos. É extremamente poderosa essa habilidade dele, extremamente problemática e principalmente agora eficaz contra o Shigaraki. Só que o Shigaraki, quando estava para cair, ele tá com a mão no bolso de trás. Esse é outro detalhe que esse capítulo colocou pra gente. Parece que ele de fato vai pegar a munição para atirar no Aizawa. E eu fiquei naquela, não, o Aizawa não vai morrer, quem vai morrer é o Mike, porque o Mike ele tava lá, tipo, próximo do Shigaraki, pode ser que ele acabe morrendo, porque aí daria uma motivação a mais
pro Aizawa, pra assim ter todo o lance também do Kurogiri, e aí soma tudo, né, e dá aquela importância, realmente engrandece o principal ali desse pequeno plot, que seria o Aizawa. Beleza, o Mike não morreu, ainda tá salvo, ok. Mas o Aizawa perder as habilidades é algo que eu não tava esperando. Mas não tava esperando mesmo. E é isso que vai acontecer, eu tô achando. Semana que vem não tem capítulo, daqui a 2 semanas a gente vai saber se ele de fato vai perder a habilidade. Gente, só de imaginar isso acontecendo, o fandom vai pirar. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar os reviews de Boku no Hero Academia conforme for lançando. Ativa também as notificações dos próximos vídeos, vou estar deixando os 2 últimos vídeos de Boku no Hero aí na tela se você quiser continuar assistindo. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!